Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Gente, hoje eu trouxe a Rafa aqui para participar um pouquinho da live para a gente fazer um bate-papo que vai ser bem interessante de uma coisa que as mulheres reclamam demais. Uma coisa que as mulheres reclamam demais na consultoria e reclamavam demais com ela nos bate-papos. Principalmente quando ela estava conversando com as amigas. Geralmente é uma coisa que as mulheres sentem muita falta. Vamos ver quem está chegando aqui. Neidinha, bom dia, Neidinha. Sejam bem-vindas, tá? Todas vocês. Se vocês quiserem, gente, aproveitem, mandem algumas perguntas, alguns questionamentos, porque geralmente sempre ao final do assunto que eu tenho para falar com vocês, dá tempo de responder algumas perguntas. Então pode ser que eu consiga ser útil de alguma forma. E hoje a gente tem a Rafa também para contribuir. Cléo Pires, bom dia. Thaís Brito, nossa, meu olho já é ruim. Para ver de longe assim fica mais difícil ainda. Vamos ver. Nossa, Mara Nunes, bom dia. Franciele, eu com óculos na cabeça aqui, apertando. Perturbado. Mas então, gente, como vocês viram na live aí, a gente vai falar da dificuldade que os homens têm para conversar. O que as meninas mais reclamavam com você, Rafa? Que durante os diálogos os maridos não respondiam. Elas expunham um problema e eles não conseguiam nem falar que sim ou que não, ou queriam resolver, não davam uma solução para elas. Então, gente, realmente isso acontece muito. Tem muita mulher que reclama que o cara não conversa, que ela tenta resolver o problema, mas o cara não quer. O homem se fecha, ou talvez ele debate de uma forma que não é produtiva, simplesmente querendo estar certo. E isso é uma coisa muito ruim. Então eu sempre oriento vocês a não fazerem a DR, porque DR estraga o relacionamento na maioria dos casos. Vamos ver quem está chegando aqui. Ivone, bom dia, Ivone. Como é que é isso aqui? Amor meu. Não, meu amor é Rafa. Mas bom dia. Patrícia Silva, seja bem-vinda. Gente, deixem a curtidinha aí, tá? Então, assim, quando a gente faz DR, a gente precisa ter uma maturidade muito grande para poder fazer uma DR, para poder discutir o relacionamento. Por quê? Quando eu e a Rafa conversamos, por exemplo, gente, é papel do homem guiar o relacionamento. Então eu tenho que analisar tudo de uma forma imparcial. Ou seja, no momento que a gente está conversando, não importa a minha opinião ou a opinião da Rafa no que diz respeito a gente como forma isolada. A gente tem que ver a opinião de cada um como casal. Ou seja, não importa se sou eu que estou errado ou se é a Rafa que está errada. A gente tem simplesmente que achar o erro e corrigir. Então tanto faz quem que está errado, tanto faz qual ponto que vai ter que mudar. E aí, se eu tiver errado, cabe a mim assumir o meu erro de pronto, não ficar enrolando, não ficar tentando convencê-la do contrário, para a gente poder resolver. E se for ela que está errada e ela não está vendo, eu tenho que realmente conseguir mostrar para ela onde ela está errando, com gentileza, para que ela entenda o problema e melhore. Então, é óbvio que a gente sabe que isso é o papel do homem. Só que vocês também estão percebendo que os homens têm dificuldade nisso. Então é vocês que têm que guiar, é vocês que têm que tentar coordenar esse relacionamento. E se caso perceber que não está dando certo, vocês precisam fazer de outra forma, que é o posicionamento que eu sempre falo com vocês. O Rafa, a Rafa, gente, ela já teve um casamento antes da gente namorar e ela falava que ela tinha dificuldade com isso. Você pode citar algum tipo de dificuldade que você tinha para Em as relação meninas? aos diálogos. Em relação aos diálogos, às DRs, porque talvez a dificuldade que você tinha era uma dificuldade que elas tenham também. E a gente pode até solucionar isso aqui. A dificuldade era essa mesmo. Toda vez que surgia um problema no nosso casamento, que eu sentava com ele para conversar, ele não falava nada. E aí eu só expunha o problema, a gente não encontrava a solução e eu seguia ali sem ter aquela solução para aquele problema e frustrada. E aí ia surgindo outros problemas que continuavam sem solução e não ficava bom o nosso relacionamento. E pesa muito, gente, pesa demais. Por quê? Sempre que a Rafa conversava com ele, por exemplo, e ela apresentava um problema, apresentava uma frustração, uma coisa que ela não estava feliz, e ele não dava ideia, ele nem conversava, ele não tentava argumentar ou tentar resolver o problema, isso fazia com que ela ficasse com peso, porque ela estava com uma coisa sem solução, e com que ele ficasse com peso, porque ela estava apresentando para ele um problema que também ele conseguia ver que era só um aspecto que estava não satisfazendo ela, mas que ele não conseguia corrigir. Então pode ser que durante um tempo ele se esforçasse para mudar. Vamos imaginar que ela falasse que não está tendo carinho, não está tendo companheirismo. E aí talvez ele mudava, igual você falou, por uma ou duas semanas, né? E aí mudava rapidinho, tipo assim, 3 semanas de diferença, só que a pessoa volta a fazer. Ela volta a fazer porque ela não entendeu de verdade, ela não internalizou, ela fez simplesmente porque o outro estava pedindo. Então vamos imaginar que, por exemplo, sei lá, eu gosto de pôr meus óculos aqui. E a Rafa fala que acha feio. Se ela fala isso e eu gosto dos meus óculos aqui, pode ser que por causa dela eu pare de pôr. Só que, sei lá, daqui a 2
semanas eu não vou nem lembrar. Então eu vou voltar a fazer o que eu estou habituado a fazer. É por isso que conversas com pessoas, às vezes imaturas, não funcionam muito bem. Vamos ver aqui mais mensagens. Neidinha, o meu não conversa muito, ele só sabe gritar. É um problema muito grande, eu vou te ensinar o que fazer nesses casos, tá bom? Vamos ver quem mais está chegando. Aqui o amor meu rindo. Taninha, bom dia, Taninha. Érica, eu já fiz isso, não deu certo. Na maioria das vezes não dá, gente. É raríssimo um relacionamento que você consegue ter uma DR e consertar, fazendo com que ele fique melhor. Geralmente ele piora. Vamos ver, Sara. Olá, Sara. Érica, graças a Deus eu saí dessa relação tóxica. Amém, muito bom mesmo. Luzia, quando eu e o meu marido vamos conversar, sempre acabamos brigando mais ainda. É exatamente desse jeito, Luzia. Então, assim, eu quero até te perguntar, Rafa. Você acha que você tem ideia do que você teria que fazer com o seu ex-marido ao invés de conversar para que desse certo? Você consegue ver uma solução para isso? Não. É difícil, gente. Não é fácil. Não vem na cabeça naturalmente. Então, assim, a Rafa ela ficou casada há 12 anos? Fiquei casada há 8, né? 8, mas... Relacionamento de 12 anos. Relacionamento de 12 anos. Então, gente, um relacionamento de 12 anos com problemas frequentes e coisas que ela não conseguia resolver. Então a gente não pode nunca aceitar no relacionamento uma coisa que não está fazendo a gente feliz. Ou seja, se eu e a Rafa começamos a ter um problema agora, a gente tem opções. Ou a gente resolve esse problema, ou a gente termina. Por quê? Ficar num relacionamento com um problema que está fazendo um dos dois infelizes não vai dar certo, não vai funcionar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tô pouco carinhoso. E a Rafa fala pra mim que eu tô pouco carinhoso e que isso está afetando a vida dela, que ela não tá se sentindo bem, que ela não tá gostando. Então eu posso melhorar, eu posso dar mais carinho. Mas se eu achar que eu não tenho a capacidade de melhorar, e eu falo pra ela que eu não tenho a capacidade, ela tem a chance de escolher se ela quer continuar comigo desse jeito ou se ela prefere terminar. Ou seja, as pessoas elas se adaptam e elas têm uma forma honesta de se relacionar. Então no caso da Rafa, quando ela conversa e não vê solução, quando ela conversava e não tinha nada ali que realmente parecesse que vai ter uma melhora significativa, o que ela teria que fazer é um posicionamento. Então, Rafa, você teria que, por exemplo, falar para ele assim, olha, isso que você está fazendo não está bom para mim, eu não estou feliz, não está me agradando, não é uma coisa que eu quero para minha vida, e se você não mudar, infelizmente, a gente vai terminar. Infelizmente, talvez eu vou ficar um mês sem fazer sexo com você, vou ficar um mês na casa da minha mãe sem te ver, mas colocar uma consequência. Porque se não coloca, se você tem um homem que não conversa com você, um homem que não é maduro e você não põe uma consequência, ele não tem estímulo para mudar. Ou seja, ela briga comigo, ela discute comigo, ela tá chateada, mas depois ela volta a ficar bem. E eu não tenho que fazer mudança nenhuma, então é muito confortável. Agora, quando você faz isso, por exemplo, se você fizesse, se você falasse para ele que caso isso acontecesse você ia terminar, que ia ter uma consequência muito grande, aí ela já teria que estar disposta a perder. E muitas vezes a mulher não está disposta a perder, gente. Então é uma coisa que você tem que ver. O seu relacionamento, ele tem que ser bom para você, tem que ser prazeroso. E tem que ser prazeroso, mas sempre te priorizando. Ou seja, no ponto que não tivesse mais gostoso, você teria que estar disposta a não ter mais o casamento. Porque aí, quando você está disposta, você tem uma chance de conseguir o que você quer. Então pensa assim, gente. Se eu tiver muito medo de perder a Rafa, se eu não consigo me ver sem ela, o que acontece é que se ela começar a fazer uma coisa ruim, eu vou tolerar essa coisa ruim para que eu continue tendo o relacionamento. Ao passo que se eu não tenho medo de perder, se eu entendo que não, eu quero um relacionamento se for bom, eu quero um relacionamento se for prazeroso, mas eu consigo ficar bem sozinho. Quando eu não tenho esse medo, eu não tolero essas coisas ruins. E quando eu não tolero, eu tenho chance de conseguir o que eu quero. Mas também eu tenho chance de perder o relacionamento. Porque se em algum momento, por exemplo, ela faz uma coisa, ela, sei lá, ela é mal educada comigo, na rua, qualquer coisa do tipo. E eu faço um posicionamento, eu falo pra ela, Rafa, eu não vou aceitar isso. Se acontecer de novo, a gente vai terminar. Ou seja, ou ela vai ter um choque e vai perceber, caralho, eu não posso tratar ele assim, porque senão ele vai terminar comigo. Então ela tem um choque, ela tem o medo da perda e ela muda, porque ela quer, não porque eu tô pedindo, porque ela sabe que vai ser bom pra ela. Ou então ela faz de novo e eu termino. Então sempre que você faz um posicionamento, você assume a possibilidade de perder. E aí você tem que estar disposta a isso. E para isso você tem que ter amor próprio. Ficou mais fácil agora? Sim. Tá vendo? Já era pra ter me conhecido antes, já era pra ter separado, mas não. Fica tentando conversar, difícil demais. Difícil. Oh, meu Deus. Oh, menina. Podia já estar tendo uma vida longa há muito tempo. Já era pra estar fazendo amor há muito tempo. Eita. Ai, viu? Já ter algemado assim tantas vezes. Nossa! Não dá vergonha não, menino. Ainda bem que não dá pra parecer que você tá vermelho aqui. Né? Érica, a mulher sempre é errada e louca.
Érica, a mulher sempre é errada e louca porque ela tem essa visão. Então você está vendo que você é mulher e você está falando isso. Quando vocês, mulheres, começam a introduzir isso, quando começam a falar isso, a tendência é que vocês mesmas já comecem a acreditar nisso. Então não, a mulher não é sempre a errada e louca, o homem não é sempre o errado da relação. As pessoas são muitas vezes neuróticas e as pessoas erram e as pessoas acabam não assumindo. Então, tanto você quanto o homem podem estar errados sim. Só que vocês têm que ter a maturidade de aceitar. Porque, por exemplo, gente, já aconteceu os dois casos comigo e com a Rafa. Já aconteceu um caso que a gente conversou e eu estava errado. Então ela me mostrou o erro e eu não conversei com ela nem em 5 minutos. Eu já assumi logo o erro e falei que eu ia melhorar. Porque é o meu papel, eu não posso ficar tentando questionar. E já aconteceu dela estar errada. E na hora que eu mostrei para ela que o erro era dela, ela assumiu o papel dela e assumiu a capacidade de consertar. Ou seja, quando tem maturidade, a gente consegue fazer o relacionamento dar certo. Só que agora vocês imaginam se, tipo, vamos supor que eu sou um homem autoritário e eu não aceito que eu estou errado. Então ela fala que eu estou errado, eu sei que eu estou errado, mas eu bato de frente para provar que eu estou certo. A gente vai brigar, vai ficar uma coisa muito cansativa. Ou o contrário, talvez ela é orgulhosa e ela não aceita que ela está errada. Então eu mostro para ela, ela fica tentando brigar, quer convencer de que ela está certa, fica só alfinetando, o relacionamento vai se deteriorar. Então a gente não pode ter medo de assumir erros. Pessoas de valor, pessoas maduras, elas não têm medo, gente, de mostrar que está errada. Por quê? Eu, por exemplo, se eu perceber um erro meu na minha vida, no relacionamento, em qualquer coisa, é bom, porque se eu perceber o erro, eu tenho a chance de ser melhor. Então, quando eu quero isso, eu consigo uma evolução realmente enorme. E você sempre teve isso, Rafa, essa questão de conseguir assumir seus erros? Sim. Ou foi depois de um tempo? Sempre teve? Sempre tive. Ah, que bacana. Tem mulheres que sempre têm. Outras mulheres têm que trabalhar muito para conseguir. Então, se você tem que trabalhar, trabalhe. Só não pode continuar assim, porque senão você vai ferrar os seus relacionamentos tudo. E vai achar que é um homem. Então, cuidado, tá, gente? Vamos ver aqui. Marília, e no novo relacionamento sofro, ele diz que é muita insegurança do passado. Pode ser que seja, pode ser que não. Marca uma consulta e a gente avalia, tá bom? Sucesso 40. Eu, um relacionamento não é fácil. Estou me separando depois de mais de 22 anos, pois existiu uma traição. Que bom que você está se separando. Se existiu uma traição, é um sinal de que essa pessoa talvez era fraca, talvez estava errado o relacionamento. De qualquer forma, é um sinal para você realmente fazer alguma coisa. Você está sozinha, você está se separando. Então, minha dica para você, pode ser até que você volte, mas essa separação, essa iniciativa de não aceitar a traição te dá muito valor. Então, eu gosto dele, eu quero voltar, ok, mas faz ele comer um capim primeiro, porque senão você não vai ser respeitado. Ó, já tem 2.800 curtidas já. Eita, que Porra, bom. vocês estão gostando da Rafa, hein, gente? Vou te trazer mais vezes. Vou começar a usar a imagem dela aqui. Qualquer coisa, um dia que eu for fazer live, que você não tiver aqui, eu coloco um quadro seu. Qual é o início? Poxa, não entendi a sua pergunta. Vamos ver se tem mais aqui. Nossa senhora. Luísa Antônio. Passei por isso no meu último relacionamento. A atenção era os amigos e o celular. Amigo e celular atrapalha mesmo. Brabo. Gustavo. Olha, um homem. Que raridade. Gustavo Quinelato. Bom dia. Meu irmão, Deus abençoe você e sua família. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Sucesso, uma traição difícil por marido e irmã. Não entendi. Vamos ver aqui. Cíntia, poxa, um dos motivos do término do meu namoro foi porque não conseguíamos conversar sobre os problemas. Exatamente. Então, assim, você precisa ser uma mulher inteligente. Porque eu não sei se você já parou para pensar. E para observar isso, na maioria das vezes que tem uma DR é a mulher que começa a DR. Porque geralmente é a mulher que tem a percepção inicial de que as coisas estão ruins. A mulher é mais emotiva, o homem é mais racional. Então a mulher percebe ali uma mudança pequena no relacionamento, uma mudança pequena no carinho, e ela tem a atitude de conversar para melhorar. Só que aí você tem que ser inteligente. Se você está com um homem que não sabe conversar, você vai ficar conversando o tempo todo? Você vai ficar sempre tendo DR? Não vai resolver. Se o cara que está com você não sabe lidar com isso, faz um posicionamento. Para de ficar tentando fazer a mesma coisa que você já sabe que está dando errado. Né? Que demais, pô. Nossa senhora. Cíntia, eu fui parando de falar sobre, porém me afastei. Exato, seu erro foi só esse. Você deveria ter feito um posicionamento e não deixar isso de lado, porque senão as coisas não vão melhorar. Vamos ver que Esther Rocha parece. Quando a pessoa não quer mudar, não adianta a outra querer mudar para ela. Realmente, a pessoa tem que querer fazer um esforço. Só que isso é uma coisa muito controversa, gente. Por quê? Eu sempre falo para vocês que vocês têm que pensar com a mente aberta. Então, vamos imaginar que eu tenho uma atitude ruim.
E na minha cabeça é normal. Eu tô fazendo uma coisa que pra mim é o correto, mas tá incomodando a Rafa. Ou seja, agora eu não quero mudar, porque pra mim tá bom. Só que ela tem que ter a inteligência de me mostrar como que isso vai afetar nós dois. Então, se ela conseguir me mostrar da forma correta, eu vou querer mudar. A minha vontade de mudar vai ser diferente. Então cabe aos dois, gente. Muitas vezes a gente acha que é só o outro. Nossa, que o outro não quer mudar, que o outro não faz nada por nós. Mas você sabe mostrar, você sabe expor, você sabe realmente argumentar. Porque muitas vezes você acha que você está argumentando, mas você está só acusando. Então quando você vira pro cara e fala, nossa, que eu não estou feliz, que você está fazendo tudo errado, que você não está cuidando da gente, você não é carinhoso, você não é isso, você não é aquilo, o que acontece é que você faz com que ele se sinta inferiorizado. Então ele sente vários ataques. Se a pessoa está sendo atacada, ela se defende e ela não conversa. Para conversar, você tem que conversar de uma forma amorosa, trazendo para você. Então, um exemplo. Se a Rafa for falar, por exemplo, que eu tô pouco carinhoso, ao invés dela falar pra mim, Hugo, você não tá sendo carinhoso, eu não tô gostando da sua atitude, ela vai falar, Hugo, eu tô me sentindo mal com a forma de carinho que você tá me dando. Eu não tô me sentindo bem com a atitude que você tá tendo. Ou seja, ela tá falando do que ela tá sentindo e não de mim. Ela não tá me atacando, ela tá falando que com a minha atitude ela não se sente bem. Então eu não entro no meu modo de defesa e eu consigo ouvi-la de uma forma muito melhor. É por isso que a gente tem que desenvolver a nossa inteligência social, saber lidar com pessoas. Muito importante. Quer acrescentar algo, meu amor? Não. Casal mais lindo, obrigado. Obrigada. Vá lá no app vizinho pra ver as nossas fotos. Tem muita coisa legal. E tem uns vídeos, gente, tem uns vídeos. Se vocês forem, a gente já fez 2 vídeos muito legais falando sobre a gente. Tenho certeza que vocês vão rir bastante, vocês vão adorar. Tem uns lá bem interessantes, que tem até o Gema aparecendo. Não. E ela com a carinha. Ah, terminamos por imaturidade. Poxa, que foda terminar por imaturidade. É brabo, hein? Marília, mas faltou o diálogo. As pessoas elas mandam comentário lá em cima, aí manda outro cá embaixo. Aí fica tudo picado. Não dá pra entender, gente. Pelo amor de Deus. Gente, vocês têm perguntas? Se tiverem, mandem aí, tá bom? Pra gente responder. Vamos ver se vocês têm perguntas aqui. Aqui a Vini Divina. A pessoa que namora só faz tudo pelo trabalho. Chega atrasada e nem aniversários não tira pra ficar junto. Gente, eu sou uma pessoa extremamente focada nas coisas que eu faço. É uma coisa que a Rafa sempre notou. Então, assim, por exemplo, eu tô aqui fazendo live pra vocês, eu já gravei 2 vídeos, já fiz vídeo pro Instagram, já respondi perguntas e são 10 horas da manhã. Então, se eu estivesse sozinho, se ela não estivesse aqui, eu já teria estudado, já teria feito um monte de coisas. Então, assim, eu passo o meu dia todo focado na minha evolução, focado no que eu tenho que fazer. Só que eu tenho que ter inteligência de cuidar da Rafa. Então, se eu deixar ela de lado, não vai dar certo. O cara ser focado não é o problema. O problema é ele ser focado ao ponto de não entender que tem outras coisas na vida. Então, por exemplo, ontem mesmo, eu fiz uma live para vocês às 8 horas da noite. E aí, quando acabou a live, umas 8h30, 8h40, a gente pegou uma taça de vinho e a gente foi andar na rua, tomando vinho. E tava frio, a gente curtindo. Então, assim, por mais que vocês tenham pouco tempo, o homem tem que saber fazer valer a pena esse tempo, porque senão não adianta. Então, todo o tempo que eu tô com a Rafa, gente, por mais que a gente vai simplesmente pegar o carro da academia para casa dela ou qualquer coisa assim, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser leve. Um relacionamento não dura se não for leve. Então tem muita gente que fala, a rotina estraga relacionamento. Não estraga, gente. Eu e a Rafa, a gente vem aqui pra casa na maioria dos dias, a gente fica aqui, a gente vê filme. E a gente gosta dessa companhia. A rotina é boa quando ela é leve, quando ela é prazerosa. É lógico que a gente faz coisa diferente, é lógico que a gente sai de vez em quando. Mas a rotina ela só se torna ruim quando ela é pesada, quando é burocratizada. Então se todo dia eu começo a cobrar a Rafa as coisas, eu começo a insistir com as coisas, ou ela comigo, a gente começa a fazer por obrigação e não por prazer e fica uma coisa cansativa. Vamos ver se tem mais. Olá, bom dia casal lindo, bom dia. Bom dia. Creuza, bom dia, bom dia. Vamos ver aqui. O que fazer quando o marido viaja? Quando chega... Como é que é? Tá. O marido viaja, quando chega é só celular e amigos. Quando estamos juntos, não conversa. O que você faria, Rafa? Joga ela no mato agora. Eu acho que é aquilo que você falou, né? O que eu falei? Do posicionamento. Posicionamento, exatamente, gente. Então, o marido chegou, não tá tendo tempo pra você, você vai insistir? Não. Você vai ficar pedindo? Não. Você vai ser chata se você ficar pedindo. Se você ficar se lamentando, se você ficar reclamando, isso tudo faz com que o erro passe a ser seu. Então você tem que fazer um posicionamento. Fala pra ele, amor, se for pra você ficar aqui mexendo no celular, se for pra você viajar e voltar e não dar atenção pra mim, é melhor que você não esteja aqui. É melhor que você esteja lá fazendo suas coisas e quando você tiver tempo de qualidade pra mim, você volta. Se caso isso acontecer de novo,
Aí você coloca uma consequência. Então sempre tem que ter consequência, gente, se a pessoa não fizer. E aí pode ser qualquer coisa, mas tem que ser uma coisa que você vai cumprir. Poxa, eu vou ficar uma semana sem sexo. Você consegue ficar uma semana sem sexo? A Rafa não conseguiria nunca na vida. Não mesmo. Jamais pediria uma coisa Se ela dessa. fizesse um posicionamento desse comigo, eu não ia nem mudar. Eu sei que não vai durar. Então você tem que falar uma coisa que você sabe que você vai cumprir. Você coloca uma consequência que vai ser efetiva, que você vai cumprir tranquilamente. Então você pode falar que você vai ficar sem sexo se você não for a Rafa. Você pode falar que você vai ficar uma semana sem ver a pessoa. Você pode falar, se for uma coisa muito séria, que você vai terminar se acontecer de novo. Mas é muito importante que você cumpra, porque se você não cumpre, essa pessoa não te respeita. E ela entende que sempre que você fala isso é simplesmente da boca pra fora. Então você tem que ser uma pessoa, gente, do tipo que quando você falar algo, a pessoa já tem que ter certeza que vai acontecer. Ela não pode ter dúvida nenhuma, de tanto que ela acredita na sua palavra. Preciso de um conselho. Então manda um conselho, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, Gagal. Meu marido só trabalha. Cobro ele, mas ele fala que se ele não se dedicar, perde seu trabalho. Não sei o que fazer. Olha, realmente, se ele não se dedicar, ele perde o trabalho. Se ele não se dedicar, ele não evolui. Mas isso não justifica o fato dele não ter tempo para você. Então a questão é, ele realmente não tem tempo para você, ele realmente não tem um lugar para você na vida dele, ou será que ele tem, mas você simplesmente queria mais? Porque se for isso, você tem que entender que realmente, se ele não trabalha, ele não vai evoluir. Então vamos abordar das duas formas aqui. Primeiro aspecto. Se você tem tempo, mas você só queria mais, então você tem que entender que quando você está com um cara que é um homem medíocre, um homem que só trabalha, que é só o mínimo necessário, você vai ter muito tempo com ele, mas você vai ter a consequência de não ter uma vida melhor. Se você está com um cara que trabalha muito, você tem a consequência de não ter muito tempo com ele, mas você vai ter uma vida muito grande, você vai ter uma vida cheia de realizações. Então cabe a você escolher se você está disposto a sacrificar o tempo, um pouquinho do tempo, ou a sua vida no futuro. Agora, se o erro é dele, se ele é um cara que realmente está se dedicando tanto ao ponto de nem ter tempo para você e nem se dedicar, gente, posicionamento, sempre, tá? Sempre posicionamento funciona. Só quando é coisa grave. Então, assim, você não vai se posicionar porque o cara não te mandou mensagem de bom dia, por exemplo. Isso é uma coisa minúscula, você não vai gastar posicionamento com isso. Mas uma falta de atenção é uma coisa importante, uma coisa que deteriora o relacionamento. Então você vai mostrar pra ele que você entende que ele trabalha. Você pode falar assim, amor, eu sei que você trabalha muito, eu sei que você se dedica, eu sei que é uma coisa que vai ser boa pra nós e que vai refletir na gente. Eu entendo e eu até admiro esse foco que você tem. Então quando você fala assim, você já mostra admiração, o cara já não fica na defensiva. Porém, eu estou me sentindo um pouco de lado, eu estou me sentindo um pouco sozinha. E eu gostaria muito que você tivesse mais tempo para mim, porque eu não consigo me ver num relacionamento de 5 anos, por exemplo, com uma pessoa que não tem tempo pra gente curtir. Então eu quero muito que você faça isso pra gente. Se caso você não fizer, e aí consequências. Se caso você não fizer, sei lá, eu vou viajar sozinha com uma amiga para eu aproveitar, eu vou ficar um tempo sem te ver, eu vou preferir terminar porque assim pra mim não tá bom. Então é só você colocar consequências. Gente, posicionamento, ele resolve quase tudo. Tudo que é sério. É raríssimo dar errado, muito raro mesmo. Só se a pessoa já não gosta de você. Aí ela prefere talvez terminar do que fazer o que você está pedindo. Aqui a Honey falando muito boas lives, muito obrigado. E hoje está melhor ainda, eu fico até mais gato do lado da raiva. Ai, ai. Bom dia, casal lindo. Bom dia. Bom dia. Um monte de risadinha. Acho que é daquela hora que a gente falou que você não aguenta ficar sem sexo. É, com certeza. Ei, gente, bicho é igual um coelhinho. Deixa eu queimar meu filme. Não tô queimando seu filho. Tá, O sim. libido alto é ótimo. É, né? Ai, ai, viu? Vamos ver aqui a Kathleen. Eu preciso de um conselho. Eu estou querendo acabar com o meu casamento. Porque eu descobri que meu marido vê para... Como é que é? Que meu marido vê para reatarmos. Caramba, gente, esses comentários explicados. Não sei se é normal ou porque nunca passei por isso. Nossa, sinceramente, eu não estou entendendo. Mas basicamente, você não está feliz e você quer acabar o seu relacionamento. Bom, eu quero um conselho da Rafa nisso, porque a Rafa já foi casada e ela também não ficou feliz. Qual que é o seu conselho nesse caso, Rafa? Ela não está feliz no casamento e ela sente que ela deve terminar. Eu demorei a tomar coragem. Demorou? Demorei. E como que foi? Então, quando eu decidi de fato, foi bem tranquilo. Primeiro eu adiantei uma conversa com ele, mostrando pra ele os pontos positivos da gente ficar solteiro. Ele entendeu, mas eu acho que ele nem passava pela cabeça dele na hora que a gente ia separar. E aí eu conversei com ele. Eu
tive muito medo, mas também quando eu consegui, eu percebi o quanto que isso foi libertador, sabe? Eu senti que eu já devia ter feito isso faz tempo. Não tava me fazendo bem mais. E geralmente a gente custa perceber essas coisas, gente. Quando a gente não olha de verdade para nossa vida, a gente vai levando, sempre achando que dá para consertar, sempre achando que dá para melhorar. E infelizmente às vezes não dá, porque não depende só de você. Então se os dois se esforçassem de verdade, talvez desse, mas quando os dois não se esforçam, não tem como. Então, qual que é o nome dela aqui? Pat? Não, não é a Pat, não. É a Keila. Kathleen. Então, Kathleen, se você não está feliz, você tem que, ou você faz um posicionamento, se você sentir que é possível, se você sentir que não dá, então não fica com medo, só separa. Separa porque aí depois você consegue se adaptar a isso. O medo sempre vai existir, só que quando o medo te trava, isso não é bom. Você não pode ficar num relacionamento que você sabe que você não vai ser feliz, alimentando uma coisa que você sabe que não vai ter futuro, sendo que você está vendo que isso está te fazendo mal. Igual eu, por exemplo, eu tinha um canal lá no Telegram. E era um canal que eu postava um monte de coisas, tem mais de 1000 conteúdos lá. Só que não estava me dando o retorno financeiro que eu preciso. Ou seja, acabei com o canal. Por quê? Vou ficar alimentando uma coisa que eu sei que não vai me ajudar? Vou investir mais tempo aqui no TikTok, porque aqui está tendo muito mais retorno, muito mais marcação de consulta. Inclusive, se vocês quiserem agendamento de consulta, no link da minha bio, aqui no link do meu perfil, é só você clicar. E clicar depois em agende uma consulta comigo. Você vai conversar diretamente comigo, eu vou tirar suas dúvidas e a gente já agenda o seu horário, tá bom? Primeira consulta a gente faz de uma forma muito mais intensa e as segundas consultas em diante de uma forma mais natural, de uma forma mais interativa, porém é tudo mais barato. Então vocês vão gostar pra caramba. E se fechar pacote tem desconto. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado pelas mensagens. Você mandou o conselho. Hã? A moça que pediu o conselho mandou lá. Mandou o quê? Que você pediu. Que eu pedi? Ela falou assim, me dá um conselho, disse assim, manda o conselho. Ela mandou lá. Ah, ela mandou. É o que a gente respondeu agora? É? Ah, tá, não sabia não. Que bom. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês nessa manhã. Obrigada. Espero que vocês estejam aqui nas próximas lives e que vocês curtam bastante os conteúdos e comentem aí, porque ajuda demais, tá, gente? Grande beijo. Beijo. Beijinho também que eu quero.